Era uma sexta-feira de agosto de 2025, 23 horas e 47 minutos, na rodovia BR-101, sentido Recife-Olinda, quilometragem 38. Chuva torrencial. Visibilidade 30 metros. Uma Ferrari 488 GTB vermelha, placa P2X25, viajava em alta velocidade. 187 km por hora numa rodovia limitada a 110. No volante Dr. Matheus Henrique Albuquerque Vasconcelos, 40 anos, sócio-diretor do escritório Coutinho Endi Pacheco, o advogado mais bem pago de Pernambuco. Naquele dia, ele tinha acabado de fechar o caso mais lucrativo da carreira. Defendeu o laboratório farmoquímico Sintra contra a ação coletiva de 380 famílias de Olinda envenenadas por descarte clandestino de mercúrio. Conseguiu sentença que pagou R$18 mil por família. Honorário pessoal, R$4.800.000. Naquela noite, ele estava bêbado, comemorando sozinho. 187 km por hora. Curva, pista molhada, aquaplanagem. A Ferrari saiu da pista. Capotou 3 vezes. Parou no canto de um barranco, virada de lado, fumaça subindo do motor. Atrás dele, dirigindo um Fiat Uno 2003 prata, vinha uma família. Pai, mãe, 3 filhos. Família Conceição da Silva. Pai pedreiro, mãe agente de saúde do SUS. Moradores de Olinda, bairro Sítio Novo. Pararam o carro. Edivaldo Conceição, 47 anos, saiu correndo na chuva. Tirou Matheus da Ferrari de cabeça para baixo antes do tanque pegar fogo. Carregou o corpo até o Uno deles. Levou ao Hospital da Restauração, o hospital público mais próximo. Matheus Henrique Albuquerque Vasconcelos não sabia naquele momento, ele estava inconsciente. Ele não sabia que a família que tinha acabado de salvar a vida dele era uma das 380 famílias que ele tinha condenado à miséria 2 semanas antes. E ele especialmente não sabia, a filha mais nova dos Conceição, Gabriela, 9 anos, tinha tido um irmão perdido por aborto espontâneo causado por mercúrio em 2024, perda essa que constava no processo coletivo que ele tinha derrotado. Esta é a história de quem ele se tornou nos próximos 60 dias. E de quem ele decidiu ser depois. Em janeiro de 2003, Matheus Henrique Albuquerque Vasconcelos tinha 17 anos. Voltava do colégio estadual em Casa Amarela, Recife, quando ouviu o impacto. Era o pai dele, Severino, 43 anos, motoboy da Disque Pizza Itália, atropelado por um Honda Civic preto que avançou farol vermelho. O motorista era filho de um dono de rede de eletrodomésticos. Severino morreu no Hospital da Restauração sem recuperar a consciência. A família, Matheus, a mãe Diva, e a irmã caçula Marília, ficou no corredor da emergência sem dinheiro para hotel, sem dinheiro para translado, sem dinheiro para advogado. 5 anos depois, em 2008, Dona Diva aceitou um acordo de R$42 mil. R$7 mil por ano pela vida do marido. Naquela tarde em que a mãe assinou o acordo, Matheus a levou para tomar suco no centro da cidade. Diva, magra, cabelo grisalho aos 49, mãos calejadas de doméstica, abriu o envelope com o cheque. Olhou. Disse só uma coisa. Filho, jura uma coisa para sua mãe. Quando você for advogado, jura que você vai ser advogado de gente como nós. Que você não vai virar advogado deles. Matheus pegou a mão calejada da mãe. Olhou nos olhos dela. Eu juro, mãe. Pelo papai. Eu juro. Em 2007 ele se formou em Direito UFPS segundo lugar de turma. Trabalhava como júnior no escritório do Dr. Ribamar Lima, advogado popular de Casa Amarela. Defendia diaristas, motoristas, vendedores ambulantes, viúvas. R$1.200 por mês. Foi em janeiro de 2010 que tudo começou a mudar. No Fórum de Recife, Roberto Pacheco, sócio-diretor do escritório Coutinho Endi Pacheco, o maior de Pernambuco em direito empresarial, observou Matheus discutir com uma cliente cobradora de ônibus. Tom firme, técnica precisa. Aproximou-se, estendeu o cartão. Uma semana depois, sala de reunião da diretoria. Vista panorâmica da praia.
Mesa de mármore Carrara. Roberto serviu café numa xícara que custava mais que o aluguel de Mateus. A oferta, R$ 12.000 por mês, 10 vezes o que ele ganhava. Mateus pensou na mãe, pensou na promessa de 2008. Pensou na diabetes diagnosticada da diva. Pensou na irmã Marília que queria fazer faculdade. Roberto, observando, falou a frase que decidiu tudo: esse trabalho é temporário se você quiser. Você fica 2 anos, junta dinheiro, depois volta pro seu sonho da defensoria com bagagem técnica. Foi uma das mentiras mais antigas e eficientes do mundo corporativo. Mateus aceitou. A primeira ligação foi para a mãe. Diva escutou. Pausou. Perguntou só: filho, e o seu juramento? Mãe, é só 2 anos. Promessa não tá quebrada. Tá adiada. Diva ficou em silêncio 7 segundos no telefone. Depois disse em voz baixa: tá bom, filho. Cuida bem da sua alma. Foi a última coisa importante que Diva disse na vida dele. Em fevereiro de 2012, ela morreu de complicações do diabetes. No enterro, Mateus chorou 3 horas, mas não chorou pela promessa de 2008. Naquele momento, ele tinha 26 anos, ganhava R$ 22.000 por mês, tinha acabado de comprar primeiro carro zero, Honda Civic preto, exatamente o modelo que matou o pai dele em 2003, e nunca conectou os pontos. A promessa começou a se diluir, primeiro caso a caso, depois ano a ano. Em 2010, Mateus defendeu a construtora Andrade num processo de uma família que tinha perdido um menino de 8 anos atropelado pela betoneira da empresa. A família pedia R$ 300.000. Mateus, treinado pelos sêniores, montou estratégia: arrastar o processo, intimidar testemunhas, oferecer acordo 5.000. A família, exausta, aceitou 30.000 honorário de Mateus, 80.000 naquela noite. Ele voltou para casa. Olhou no espelho do banheiro. Pensou: eu acabei de fazer uma família perder o filho por R$ 30.000. Eu vou ganhar 80.000 por isso. Foi pro banheiro. Vomitou. E em seguida, 3 horas depois, entrou no e-mail. Viu transferência bancária de R$ 80.000. Pensou na mãe podendo fazer cirurgia ocular. Justificou: asterisco, dessa vez o cliente já decidiu fazer. Se não fosse eu, seria outro advogado. Asterisco. A justificativa mentiu. Ele não recusou o próximo caso. Nem o seguinte. Em 2014, com 4 anos no escritório, Mateus foi promovido a sócio sênior. Salário base saltou para 40.000. Mudou para apartamento em Boa Viagem, 4 quartos, vista para praia. Casou com Vanessa, herdeira de uma família de farmácias. Lua de mel em Bali. A promessa à mãe, o juramento de 2008 asterisco pelo papai asterisco, apareceu nos primeiros anos como pesadelo recorrente. Mateus sonhava com Severino na maca da restauração, capacete rachado, sangrando. O pai falava: asterisco, filho, lembra do que sua mãe te pediu? Asterisco. Em 2012 o pesadelo aconteceu 3 vezes por semana. Em 2014, 1 vez por mês. Em 2017 parou. Em 2018 veio o caso da mineradora. 14 famílias afetadas por contaminação de rio. Acordo: 17.000 cada. Honorário: R$ 1.400.000. Mateus comprou casa de praia em Porto de Galinhas e divorciou Vanessa. Em 2020, o caso do desabamento da construtora Sintra. 47 operários mortos numa obra em Recife. Sentença: fatalidade técnica imprevisível. Famílias receberam 12.000 cada. Honorário Mateus: 2.600.000. Foi nesse caso, num dia em maio de 2020, que aconteceu uma cena que Mateus esqueceu em 1 hora, mas que iria voltar 15 anos depois. Saindo do Fórum de Recife depois de uma audiência vitoriosa. Range Rover novo esperando, motorista. Na escadaria sob chuva fina, uma mulher negra de uns 45 anos veio em direção a ele. Tinha um envelope na mão. Olhos vermelhos. Doutor Mateus, por favor, 1 minuto. Ela tentou mostrar uma fotografia, 4 crianças pequenas. A mulher gritou contra o som da chuva: doutor, meu marido morreu naquele desabamento. Esses são meus filhos. Eu não consigo pagar a faculdade de nenhum.
Matheus não parou. Ao motorista, falou, não para. Essa gente fica chorando, perde nosso tempo. Anda. A mulher, Dona Cleusa, ficou parada na escadaria sob chuva com a foto na mão. Matheus esqueceu em 63 segundos. Mas a câmera de segurança do fórum gravou. O vídeo ficou arquivado. 15 anos depois, em 2026, ia voltar, em capa de jornal nacional. Em janeiro de 2023, Matheus aceitou o caso que ia mudar a vida dele para sempre. Defesa do Laboratório Farmoquímico Sintra. Quase 400 famílias de Olinda processavam o laboratório por descarte clandestino de mercúrio durante 11 anos no Rio Beberibe. Câncer, abortos, crianças nascidas com má formação, mortes documentadas, 47 adultos, 12 crianças. Honorário oferecido, R$ 4.800.000 ao final, mais 700 mil de adiantamento. Aceitou em 20 minutos. Em julho de 2025, Matheus venceu. Sentença, 18 mil por família. Em 22 de agosto de 2025. Doutor Matheus Henrique Albuquerque Vasconcelos, patrimônio pessoal 28 milhões, 3 imóveis, 3 carros, divorciado 2 vezes. Sem filhos, sem amigos verdadeiros, sem ninguém que tivesse dito asterisco te amo asterisco a ele há 13 anos, decidiu comemorar sozinho a transferência. Bebeu uísque Macallan no bar do Hotel Boa Viagem. 5 doses. Por volta das 23 horas, decidiu fazer algo macabro. Dirigiria a Ferrari nova até Olinda, onde moravam algumas das famílias que ele tinha derrotado. Queria ver com os próprios olhos o resultado material da derrota. Pegou as chaves. Saiu do hotel. Choveu. Pista molhada. 187 km por hora. BR-101, quilometragem 38. A última coisa que Matheus pensou antes da aquaplanagem foi a frase que a mãe dele tinha dito em 2008, no balcão da lanchonete. Filho, jura uma coisa para sua mãe. Edivaldo Conceição da Silva sentiu, parado no acostamento da BR-101, não medo, mas reconhecimento. O carro virado de lado no barranco, fumaça subindo do motor. Já tinha visto aquela cena. Edivaldo, deixa. É carro de rico. Tem segurança. Marlene gritou de dentro do Uno. Edivaldo já saía. Polícia demora, Marlene. Carro tá pegando fogo. Desceu pelo barranco. Quebrou a janela com uma pedra. Tirou o homem pela janela quebrada arrastando. Marlene desceu também, fez triagem instintiva, pulso fraco, respiração irregular, hemorragia na testa. Subiram o barranco com o homem entre eles. Botaram no banco de trás do Uno. Edivaldo deu partida. Dirigiu pelo Restauração. Foi quando a luz amarela do poste iluminou de cima por 2 segundos, Edivaldo viu de relance a face do homem. E reconheceu. Era Matheus Vasconcelos. O advogado que tinha aparecido no Jornal Nacional em julho. O homem que tinha ferrado a comunidade inteira do Sítio Novo. Edivaldo dirigiu 13 quilômetros sem dizer nada. Decidiu, lá pelos 22 quilômetros restantes, que não ia falar para Marlene quem era. Marlene era uma mulher boa. Se ela soubesse, ia ficar dilacerada. No Hospital da Restauração, durante os 6 dias que Matheus ficou em coma induzido, aconteceu uma coisa que ninguém viu, porque a coisa que aconteceu foi exatamente nada. Polícia Rodoviária identificou a Ferrari pela placa. Ligou no celular pessoal de Matheus. Ninguém atendeu. Ligou no apartamento, secretária eletrônica. Ligou no escritório, caixa postal. Segunda-feira de manhã, Roberto Pacheco, sócio sênior, 62 anos, recebeu a notícia. Decisão fria, deixa quieto. Se ele morrer, dividimos os clientes. Se sobreviver, ele que se vire. Não envia ninguém. Se a família dele aparecer, encaminha para mim. Se não aparecer, melhor. Foi assim que, durante 62 dias, ninguém do mundo do Matheus o procurou. As ex-mulheres não foram avisadas. A irmã caçula Marília, sem falar com ele há 4 anos por causa de brigas sobre herança, não soube. Os amigos do tribunal eram colegas, não amigos. Ninguém ligou.
Os 28 milhões em patrimônio de Mateus continuaram intactos, esperando um dono que ninguém procurou. E foi isso talvez que Mateus precisava aprender mesmo sem memória. Ele tinha construído em 15 anos um império vazio. Quando ele caiu, ninguém veio pegar. Sexta-feira, 28 de agosto. 6 dias depois do acidente. Mateus abriu os olhos. Branco. Tudo branco. Luz forte. Cheiro de desinfetante. Doutora Patrícia, neurocirurgiã, sentada ao lado da cama. Senhor, bem-vindo de volta. Recife? Recife, sim. Qual o seu nome? Mateus tentou pensar. A cabeça doeu. Procurou. Eu não sei. A imagem que veio na cabeça dele, a única imagem, completamente nítida, foi uma cozinha pequena, sol entrando pela janela, uma mulher idosa cabelo grisalho fazendo biscoitos. A mulher virava e sorria. Sem som. Sem nome. Sem contexto. Mateus começou a chorar. Sem saber por quê. Doutora, eu não sei nada. Eu não sei quem eu sou. Senhor, é amnésia retrógrada por trauma craniano. Pode ser temporária. O senhor é Dr. Mateus Henrique Albuquerque Vasconcelos. 40 anos. Advogado. Tem alguém aqui? Visita? Patrícia hesitou um segundo. Depois falou, com a sinceridade que ela achou que era melhor. Não, Mateus. Faz 6 dias que o senhor tá aqui. Ninguém apareceu ainda. Mateus ficou em silêncio, lágrima escorrendo pelo lado da cabeça em direção ao travesseiro. Marlene voltou no domingo. Vestido florido azul, bolsa de palha, Bíblia. Encontrou Mateus no leito 14. Bom dia, Mateus. Eu me chamo Marlene. Sou a senhora que ajudou tu na rodovia sexta passada. Mateus chorou. A senhora me salvou? Por quê? Mateus, filho. Tu é gente. Eu sou gente. Sangue de Cristo é o que une gente. Pronto. Dona Marlene, a senhora é a primeira pessoa que veio aqui em 7 dias. Eu não tenho família, Dona Marlene. Eu não sei quem eu sou, mas eu sei que eu não tenho família. Senão alguém viria. Marlene segurou a mão dele com mais força. Tu tem agora, fio. A gente tá aqui. Quando Mateus recebeu alta no dia 15 de setembro, Marlene apareceu na recepção com Edivaldo. Suzy ia encaminhar para abrigo do CRAS. Marlene perguntou para a doutora Patrícia. Doutora, esse abrigo é bom? Senhora, é o que tem. É público. Tem cuidado básico. Mas não é nada acolhedor. Marlene olhou para Edivaldo. Edivaldo olhou para o chão. Doutora, ele vai para casa da gente. Patrícia abriu a boca. Senhora, isso é inusitado. Vocês não conhecem o senhor. A gente conhece, doutora. A gente conhece desde a BR-101. Edivaldo, do lado, ficou calado. Para ele, dirigindo, era a tragédia mais grotesca que ele tinha vivido. Ele estava trazendo o homem que tinha matado a mãe dele para dormir no quarto onde a mãe dele tinha morrido. A casa da família Conceição tinha 60 metros quadrados. Era pequena pelo padrão de qualquer manual imobiliário do mundo. Mas pela primeira vez na vida adulta de Mateus, um lugar se sentia maior do que era. Cheiro de feijão que tinha ficado no fogo desde o meio-dia, misturado com cheiro de roupa lavada com sabão e pé secando no varal nos fundos. Cheiro de vela acesa em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Cheiro de escola, caderno, lápis, borracha vindo do quarto das crianças. Marlene mostrou o quarto dos fundos. Era da minha mãe. Ela morreu ano passado. Tá pequeno, mas é tranquilo. Mateus sentou na cama. Marlene falou da rotina. Antes de sair, beijou a testa dele, beijo rápido, de mãe. Aquele beijo. Mateus levou a mão à testa onde ela tinha beijado. Não se lembrava da última vez que alguém tinha lhe dado um beijo na testa. Os dias foram passando assim. Mateus dormia 16 horas por dia na primeira semana. Mas comia bem. Marlene fazia almoço todo dia em casa. Edivaldo voltava da obra para o almoço. Os meninos chegavam da escola. Almoçavam todos juntos.
A regra de Marlene: nenhum celular na mesa. Falavam. Foi Gabriela no terceiro dia que rompeu o gelo. 9 anos. Voltava do colégio às 11h30. Bateu na porta do quarto dos fundos. Mateus? Posso entrar? Pode. Sentou na ponta da cama. Olhou o livro que Mateus tinha pego da estante. Tu tá lendo asterisco Pequeno Príncipe asterisco? A parte da raposa é minha favorita. Quando ela diz que cativar é criar laços. Pausa. Mateus. Tu é triste? Por quê? Por que tu olha para a parede muito tempo? Tu chora às vezes. Eu não falo nada porque mãe disse para eu não incomodar tu. Eu não sei, Gabi. Eu acho que eu tô triste sim. Mas eu não sei do que. A senhora minha avó dizia uma coisa. Ela dizia, às vezes a alma chora pela cabeça lembrar. Ela me dava café com leite e biscoito de polvilho. Café com leite. Biscoito. A imagem da senhora dos biscoitos apareceu na cabeça de Mateus de novo. Os olhos dele encheram d'água. Gabriela viu. Abriu a mochila. Tirou um lencinho de papel e estendeu. Toma, Mateus. Ele pegou. Limpou os olhos. A garotinha de 9 anos esperou. Quando ele terminou, ela disse com a seriedade de quem sabe das coisas: Mateus, acho que a tua alma tá lembrando de alguém. Mas tua cabeça ainda não. Saiu. Mateus ficou ali com o lencinho amassado na mão. Asterisco Pequeno Príncipe asterisco aberto na cama, página da raposa. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que alguém tinha entrado dentro dele. Na segunda semana, sábado, ficaram em casa Mateus e Gabriela. Ela mostrou a coleção de pedras dela. 143 pedras. Cada uma de um lugar diferente. Mateus pegou uma. Asterisco Rio Beberibe asterisco. Pedra cinza pequena com listra preta. Essa eu peguei quando a mãe me levou no rio dia que ela tava grávida do meu irmãozinho. A mãe falou pra não comer mexilhão, porque o rio tá com veneno. Veneno? Tem um lugar lá em cima, uma fábrica que jogou veneno no rio. Por muitos anos. Minha vovó morreu de câncer ano passado. E meu irmãozinho não nasceu por causa disso. A pedra na mão de Mateus ficou pesada de repente. Gabi. Quem foi o advogado da fábrica? Eu não lembro. Mas mãe e pai falavam dele de noite, na cozinha, achando que eu tava dormindo. Falavam que era um filho da puta. Desculpa, Mateus. Mateus apertou a pedra na mão. Saiu pro quarto. Sentou na cama. Abriu a mão. A pedra ficou ali. A coisa que ele sentiu não tinha nome. Era um buraco. Como se tivessem aberto um espaço dentro do peito dele que ele não sabia que existia. Rio Beberibe. Ele conhecia esse nome. Em outro lugar. Em outro tempo. Na visita SUS de quarta-feira, Marlene levou Mateus. Visitaram Dona Severina, 73 anos, vizinha que tinha câncer terminal. 20 minutos antes de ir embora, Severina segurou a mão de Mateus. Filho, tu tem cara de homem que sofre. Tu sofre por dentro. Reza, fio. Reza bastante. Marlene assentiu. Antes de saírem, Severina disse: Marlene, eu queria te falar uma coisa antes de eu ir. Aquele advogado da fábrica. Mateus Vasconcelos era o nome. Eu gravei. Eu queria amaldiçoar todo dia. Mas eu vou morrer sem amaldiçoar. Eu vou perdoar, não porque ele merece, porque eu não quero levar raiva pro outro lado. Mateus ficou imóvel no banquinho. Os olhos fixos num ponto da parede. A mão tremia. Ele segurou na perna para não tremer. Mateus Vasconcelos. Mateus Vasconcelos era o nome dele. Ele não dormiu naquela noite. Ficou na cama olhando o teto. Tentando lembrar. Os flashes começaram a vir devagar, como pedaços de filme antigo. A barragem rachou. Ele em sala de tribunal. Terno preto. Argumentando contra uma família. Ele numa Ferrari vermelha. Vento no rosto. Rindo. Ele recebendo o cheque. 4.800.000 reais. Sentindo orgulho. Ele numa escadaria de fórum. Chuva. Uma mulher tentando mostrar foto.
Ele falando asterisco não para, essa gente fica chorando asterisco. Ele jantando com Severino Sintra. Brindando com vinho. Veio o caso do laboratório. 380 famílias. 47 mortos. 12 crianças. O cheque de 4.800.000. A Ferrari. A estrada. Mateus levantou da cama. Foi até o espelho pequeno em cima da cômoda. Pela primeira vez em 50 dias, ele olhou o próprio rosto e asterisco reconheceu o asterisco. E o que ele viu, ele detestou. Náusea subiu na garganta dele. Foi correndo pro banheiro. Vomitou. Sussurrou pro espelho, tu é um monstro. Mateus tinha duas opções. Opção 1. Pegar as roupas, sair de casa antes do sol nascer, voltar para Recife, apagar 50 dias da memória dele de novo. Voltar pro escritório. Opção 2. Ficar, confessar, fazer alguma coisa. A opção 1 era mais fácil. Em 2 horas ele estaria fora do bairro, mas a opção 1 tinha um problema. Um problema único. Ele agora asterisco sabia asterisco. Antes do acidente, ele tinha 15 anos de carreira fazendo coisas terríveis sem realmente asterisco saber asterisco. Agora os números tinham nomes. Marlene. Edivaldo. Lucas. Daniel. Gabriela. Severina. Ele podia voltar, mas ele não conseguia mais asterisco desconhecer asterisco. Mateus levantou do chão do banheiro. Olhou o espelho de novo. Eu não posso desfazer. Mas eu posso pagar. A confissão para Marlene aconteceu naquela noite, depois das 9h30, na cozinha. As crianças dormiam. Edivaldo encostado no batente da porta, braços cruzados. Mateus contou tudo. O escritório. Severino Sintra. Os 11 anos de despejo de mercúrio no rio Beberibe. O laudo médico que ele tinha contestado em audiência. O perito pago por 80.000. Os 4.800.000. A Ferrari. A noite do acidente. Marlene escutou em silêncio, mãos apoiadas no avental. Olhos vermelhos sem chorar. Quando Mateus terminou, ela respirou. Voz firme. Mateus. Eu não consigo te perdoar essa noite. Talvez eu não consiga nunca. Mas eu também não consigo te odiar. Tu virou outra coisa nesse mês. Tu vai voltar pro escritório? Vou. Mas para delatar. Tu vai colocar minha família em risco? Tem chance, Marlene. Eu vou conversar amanhã com uma advogada da defensoria. Beatriz Fonseca. Vou pedir proteção para vocês. E depois eu vou embora. Vou para Recife. Vou voltar pro escritório. E eu vou destruir o Severino Sintra. Tudo que eu sei dele vai virar prova contra ele. Eu juro. Marlene balançou a cabeça devagar. Tá bom, Mateus. Levantou. Saiu da cozinha. Mateus ficou sozinho. A lâmpada amarela zumbindo. Pegou a pedra do rio Beberibe da mesinha. Botou no bolso. A pedra ia com ele. E enquanto ele tivesse aquela pedra no bolso, ele não ia esquecer porque estava fazendo o que ia fazer. Apartamento Boa Viagem, sábado de manhã. Mateus parou no meio da sala. Olhou aquilo. Já não era a casa dele. Era cenário. Tomou banho. Vestiu camisa branca, calça preta. Olhou no espelho. O homem ali era Dr. Mateus Vasconcelos. Sócio sênior. Mas o homem por trás dos olhos era outro. E a missão dele era usar a pele daquele homem como disfarce durante 3 meses, sem pestanejar, para destruir tudo que aquele homem tinha construído. Mandou mensagem para Beatriz Fonseca. Doutora Beatriz. Sou Mateus Vasconcelos. Sócio Coutinho de Pacheco. Não desliga. Eu tive acidente em agosto, fiquei com amnésia 2 meses, recuperei. Eu preciso falar contigo urgente. É sobre Severino Sintra. Eu quero entregar ele. Tudo que eu sei. Mateus. 11 da noite. Resposta. Doutor. Se isso for armadilha, eu te processo até 2050. Se for verdade, Café Sebastião Centro Recife, terça 9 horas. Sem assistente, sem motorista, sem celular. Beatriz. Segunda-feira. 9 da manhã.
Mateus subiu o elevador do edifício Coutinho de Pacheco, 22º andar. Roberto Pacheco apareceu na porta da sala dele em 3 minutos. Sorriso que não chegava aos olhos. Mateus. Meu Deus, rapaz. Tu sumiu. Roberto avançou. Abraçou. Mateus abraçou de volta. Por dentro do paletó de Mateus, encostada na pele dele, a pedra do rio Beberibe pesava no bolso interno. Sentir a pedra contra o peito, durante o abraço com Roberto, foi o que ancorou ele. Roberto. Tive acidente sério, perdi memória 2 meses inteiros. Voltou agora. Cara, mas eu liguei pro hospital, ninguém atendia. Eu fiquei desesperado. Mentira flagrante. Mas Mateus sorriu como quem aceita. Roberto, deixa pra trás. Tô aqui agora, pronto pra voltar. Que bom. Olha, tenho coisa pra ti. Severino quer um caso novo. Outro problema ambiental. Em Goiânia. Mateus segurou a expressão. Por dentro foi como se alguém tivesse apertado um botão. Asterisco Goiânia asterisco. A confirmação. Severino não tinha aprendido nada, tinha simplesmente mudado de rio. Em Goiânia? Outro laboratório do grupo. Mancha verde no rio, comunidade fazendo barulho. Severino quer prevenção. Quinta, almoço no Pomodoro. Tu tá topa? Tô topa, Roberto. Roberto saiu. Mateus sentou na cadeira. Olhou as mãos. Tremiam. Botou as duas no tampo da mesa para controlar. Tinha durado 4 minutos. E ele sabia que ia ter que aguentar isso, em níveis cada vez mais altos, todos os dias, por 3 meses. Terça-feira, Café Sebastião, Beatriz Fonseca chegou em ponto. 38 anos, cabelo preto cortado no ombro, óculos de armação preta. Sentou na frente dele. Não cumprimentou. Doutor Mateus, tu sabe quanto tempo eu te odeio? 5 anos. Desde o caso Sintra de 2020. Tu me humilhou em audiência. Eu lembro. Boa. Agora me conta tudo. Mateus respirou. Falou 35 minutos sem parar. Estrutura financeira do escritório. Pagamentos por fora. Juízes que tinham aceitado favores. 11 anos de despejo no Beberibe. Goiânia, caso novo. Almoço de quinta com Severino. Beatriz ouviu sem interromper. Anotou em caderno. Tu vais ser réu, confesso. Não testemunha. Réu. Eu vou. Por quê? Porque eu não consigo mais não saber. Beatriz olhou ele um tempo. Aí ela abriu o caderno de novo. Voz mudou. Não era mais frieza de inimiga. Era frieza de operadora. Tá, vamos planejar. Mateus encostou na cadeira. Pela primeira vez em 4 horas, sentiu o peito relaxar um pouco. Tinha aliada. Beatriz montou o esquema. Equipe de 3, ela, Veloso do MPF, e uma forense digital. Mateus copiaria certificado digital em pendrive especial. Microfone profissional escondido em botão de camisa. 12 semanas. Cada semana material novo entregue em encontros neutros. Tu vai aguentar 3 meses, doutor? Mateus pensou na Gabi ensinando ele lavar louça. Pensou em Marlene servindo cuscuz. Pensou na pedra no bolso. Vou. Quinta-feira. Restaurante Pomodoro, Avenida Boa Viagem. Severino Sintra já estava na mesa. 71 anos, cabelo branco engominado, terno azul marinho, anel de ouro com pedra grande no dedo mindinho. Severino se levantou, abraçou. Mateus, meu filho, que susto tu deu na gente. Brindou com Brunello de Montalcino, R$ 1.400 a garrafa. Por dentro do paletó de Mateus, encostado no peito, o microfone do tamanho de moeda, entregue por Beatriz na noite anterior, gravava cada palavra. A cápsula minúscula, escondida no botão da camisa, captava com qualidade de estúdio. Severino sentou. Inclinou para frente. Voz baixa, confidencial. Mateus. Goiânia. A diferença é que dessa vez eu fiz tudo direito. Eu sequer descarto no rio. Descarto numa lagoa interna que dá no rio.
É juridicamente diferente. Mateus controlou a expressão. A frase era ouro. Severino acabava de admitir, em conversa de almoço, que sabia que estava poluindo o rio, só tinha mudado a estratégia jurídica. Estratégia perfeita, Severino. Severino estendeu a mão. Mateus apertou. E aí, com a confiança de quem fala com cúmplice, Severino disse: Mateus, entre nós dois. Eu vou continuar despejando em Goiânia mais 5 anos pelo menos. Custo de tratar Mercúrio direito é insano. Despejar e pagar advogado é mais barato. A frase entrou no microfone. 12 palavras que valiam 15 anos de prisão em juízo correto. Tô ciente, Severino. Tu não tem problema? Severino, problema é teu. Eu sou teu advogado. Severino Rio Alto. Esse é o meu rapaz. As semanas que se seguiram foram as mais intensas da vida de Mateus. Manhã, escritório. Sorriso para Roberto. Reuniões. Cada palavra calibrada. O Mateus de fora era o sócio sênior produtivo, ainda mais focado que antes. O Mateus de dentro era um arquivista. Um catalogador. Um ladrão paciente. Aprendeu a fotografar com o celular escondido. 5 fotos por dia, no banheiro, com as luzes apagadas e a tela do celular no escuro para não vazar luz por baixo da porta. Aprendeu a clonar pendrive, entregue por Beatriz, disfarçado de carregador iPhone. Cada encontro de 2 horas, 2 gigabytes copiados. À noite em casa, Mateus jantava sozinho em silêncio. Comida congelada. Sem TV. Só ele e o caderno e o pendrive da semana. Beatriz mandando mensagem criptografada uma vez por dia. No fim da 3ª semana, Mateus tinha 547 e-mails internos do escritório. 12 gravações de Severino confessando crimes. Planilha financeira mostrando 47 milhões em pagamentos por fora. Identificação de 4 juízes corruptos. Ordem interna do Laboratório de Goiânia. Quinta-feira da 5ª semana. Mateus foi a Goiânia com Severino. Range Rover preto. 2 horas e meia de viagem. Visitaram o complexo industrial. Severino mostrou orgulhoso a estrutura. A lagoa de retenção, uma piscina aberta com água verde fluorescente, onde o mercúrio era despejado. Severino, na frente do gerente Otávio Marinho. Mateus, aqui é o coração da operação. Despejamos 600 litros por mês desde julho. Em quanto tempo isso atinge o lençol freático? Severino virou para Otávio. Otávio respondeu sem perceber a gravidade. Doutor, a gente calcula que já está atingindo. Os poços comunitários têm sinal de mercúrio desde setembro. Não temos dado oficial porque a gente intercepta os exames antes de chegar na vigilância sanitária. Severino, Otávio, isso é interno. Doutor, mas o Mateus é meu advogado. Tudo bem. Naquela noite, jantar na casa de campo de Severino em Aldeia. Severino, depois de 4 taças de vinho. Mateus, sabe quanto eu economizei não tratando o mercúrio direito? 4 bilhões em 15 anos. Para cada real em advogado, R$ 22 economizados em tratamento. Melhor negócio que existe. E os mortos? As famílias? Severino sorriu. Mateus, mortos sempre vai ter mortos, é estatística. Importante é que ninguém prove. E enquanto tu for meu advogado, ninguém vai provar. Mateus brindou. A nossa parceria. Sábado, Praça do Carmo, Banco de Pedra. Beatriz esperando. Mateus entregou o cartão de memória. Beatriz colocou no fone. Ouviu 3 minutos. Quando chegou na frase mortos é estatística, apertou os punhos. Os dedos ficaram brancos. Mateus, a gente tem ele. A gente tem. Eu vou conversar com Veloso segunda. Quarta saímos com mandado. Quarta? Quarta. Tu vai ser preso quarta de manhã também. 7 horas. Para tua proteção, para parecer parte natural da operação. Tu não vai tentar fugir, certo? Não. Por quê? Porque eu fiz uma promessa para a mãe de uma família que me recebeu durante a amnésia. Eu disse que ia derrubar o Sintra.
Eu vou cumprir. Depois disso eu pago o que tiver que pagar. Beatriz olhou ele um longo tempo. Tirou os óculos. Passou a mão no rosto. Doutor Mateus. Lembra quando eu te disse que não te respeitava? Lembro. Eu ainda não te respeito completamente. Mas tu virou alguém. Tu não é mais o que tu era. Domingo, Mateus pegou o ônibus para Maceió. Sob escolta discreta da PF, visita autorizada. Casa segura da família Conceição. Marlene abriu a porta. Não sorriu, mas não fechou. Entra. Quando Gabriela viu Mateus, levantou. Foi correndo. Abraçou. Apertou. Mateus, tu voltou. Ele se ajoelhou. Beijou a cabeça dela. Vim te visitar, Gabi. Vou ter que ir embora amanhã. Tenho um trabalho importante. Vou poder ficar uns anos longe. Quanto tempo? Talvez 2 ou 3 anos. Tu vai voltar? Eu vou tentar. Ela apertou ele. Falou no ouvido dele, Mateus. Cuida de ti. Marlene na cozinha, Mateus. Eu não te perdoei. Talvez nunca perdoe. Mas eu te respeito agora. Tu tá fazendo. É o que importa. Marlene. Quando isso tudo acabar. Eu posso vir tomar um café aqui? Marlene pensou. Sorriu pela primeira vez em meses, sorriso pequeno. Pode, fio. Quarta-feira. 7 horas em ponto. Polícia Federal entrou no apartamento de Mateus em Boa Viagem. Mateus já estava vestido. A pedra do rio Beberibe no bolso. Doutor Mateus. O senhor está preso por coautoria, ocultação de provas, obstrução de justiça e formação de quadrilha. Operação Beberibe. Mateus estendeu os pulsos. As algemas se fecharam. Frias. No mesmo instante, em 13 residências simultaneamente, a PF batia em outras portas. Severino Sintra foi algemado de pijama de seda. Roberto Pacheco tentou queimar documentos no banheiro, não deu tempo. Mais 12 pessoas foram presas. Imprensa avisada às 8. Em Brasília, Dr. Carlos Roberto Veloso assinou a denúncia formal às 9h17 da manhã. A Operação Beberibe tinha começado. E o nome dela, todo mundo ia descobrir nas próximas horas, era homenagem ao rio que Severino Sintra tinha envenenado por 11 anos. A explosão midiática começou às 9h17 da manhã da quarta-feira, e em 3 horas Recife tinha parado. Veja foi a primeira a circular manchete digital. Folhas 10. Globo News transmitia ao vivo às 11, com helicóptero em cima do prédio do Coutinho em de Pacheco enquanto a Polícia Federal carregava 63 caixas de documento físico para furgões cinzentos. Mas o detalhe que ninguém esperava, o detalhe que transformou a operação em escândalo histórico, saiu na Folha às 4 da tarde. Asterisco, o delator da Operação Beberibe é o próprio advogado que defendia o laboratório. Mateus Vasconcelos colabora com MPF e se entrega como réu confesso. Asterisco em 1 hora, era a manchete principal de 4 portais. Em 3 horas, todo o Brasil sabia. A pergunta que dominou as redes naquela noite foi uma só, asterisco por quê, asterisco. A denúncia foi formalizada na segunda-feira seguinte. O juiz federal Carlos Eduardo Mendonça aceitou em audiência pública. 14 réus. A peça jurídica tinha 1.800 páginas. O Ministério Público anexou 14.000 documentos, 800 áudios e 4 vídeos. Era uma das maiores denúncias de crime ambiental e organizacional da história de Pernambuco. Contra Severino Sintra, crime ambiental continuado em 11 anos, formação de organização criminosa, corrupção ativa em 15 episódios. Lavagem de dinheiro, fraude processual em 23 casos, homicídio culposo qualificado em 14 ocorrências. Contra Mateus Vasconcelos, coautoria em 23 casos, ocultação de provas em 14 processos, obstrução de justiça em 20. Mas com benefício de delação premiada formal, confissão completa, devolução voluntária de R$ 4.800.000, contribuição decisiva para a investigação. A sociedade leu. A imprensa repercutiu.
E em 2 dias começou um movimento que ninguém esperava, em redes sociais, em cartas ao MPF, em editoriais, asterisco esse cara mereceu uma chance. Esse cara fez o que poucos teriam coragem. Asterisco Mateus, em prisão domiciliar com tornozeleira, lia tudo. Mandou mensagem para Beatriz. Beatriz. Pode pedir pra imprensa não me chamar de herói? Eu não sou. Eu só parei. Doutor, a imprensa faz o que quer. Tu se cala. Em audiência tu fala. O julgamento começou em 14 de abril de 2026. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Recife. Sala plena. 300 lugares. Imprensa em 3 grandes redes nacionais transmitindo ao vivo. Mateus depôs por 14 dias seguidos. A primeira sessão foi a que mais ficou marcada. Mateus entrou na sala vestindo terno preto, camisa branca, sem gravata. Magro. Cabelo curto. Tornozeleira por baixo da calça. Severino Sintra, da cadeira de réu, na primeira fila, olhava ele direto. 72 anos agora sem terno italiano, vestindo o uniforme cinza dos detidos federais. Dr. Carlos Roberto Veloso fez a primeira pergunta. Dr. Mateus. O senhor confirma a autenticidade dos áudios apresentados pelo Ministério Público? Confirmo. Eu mesmo gravei. O senhor confirma os e-mails, os documentos financeiros, as ordens internas? Confirmo. Eu mesmo coletei e entreguei. Por quê? A sala ficou em silêncio. 300 pessoas esperando. Mateus respirou. Olhou para Severino, pela primeira vez na sessão. Severino olhou de volta. Mateus voltou pro juiz. Senhor procurador. Eu sou advogado de Coutinho Endi Pacheco há 16 anos. Em 15 desses anos eu defendi tudo que estava errado. Eu derrotei famílias pobres em tribunal. Eu manipulei laudos médicos. Eu paguei perito para mentir. Eu intimidei testemunhas. Eu negociei R$18 mil para famílias que perderam filhos por mercúrio que meu cliente despejou sabendo do que estava fazendo. Em agosto do ano passado eu sofri um acidente grave. Perdi memória por 2 meses. Uma família que eu tinha derrotado em tribunal, sem saber quem eu era, me recolheu da rodovia, me hospedou na casa deles, cuidou de mim. Quando eu recuperei a memória, eu vi com clareza, pela primeira vez em 15 anos, o que eu tinha feito. A mãe dessa família, Dona Marlene Conceição, perdeu um bebê em 2024 por causa do mercúrio do laboratório que eu defendi. A sogra dela, Dona Severina, morreu de câncer pelo mesmo motivo. A vizinha, outra Dona Severina, estava morrendo enquanto eu morava com a família. E ela falou para mim, num leito, asterisco rezo para que aquele advogado, Mateus Vasconcelos, tenha paz na alma um dia asterisco. Ela me perdoou sem saber que eu era eu. Aí eu voltei pro escritório, não para trabalhar, para coletar provas. Durante 12 semanas, com a ajuda da doutora Beatriz Fonseca e do Dr. Carlos Roberto Veloso, eu construí a operação que culminou aqui. Cada áudio, cada documento, cada e-mail apresentado neste julgamento foi obtido por mim, em risco de morte real, durante esses 3 meses. Eu estou aqui hoje como réu confesso. Eu não me defendo. Eu aceito a pena. Mas eu peço uma única coisa do senhor presidente desta corte. Quando o senhor for sentenciar o senhor Severino Sintra, lembre-se que ele falou, no jantar gravado em 14 de novembro, que mortos eram estatística. Lembre-se que ele riu disso enquanto bebia Brunello de Montalcino comigo. E sentencie ele com o peso integral da lei. Mateus parou. A sala ficou em silêncio por 7 segundos. Depois, a barra do plenário aplaudiu. Foi gradual, 1 palmo, 2, depois 30, depois 300. Aplauso por 2 minutos seguidos. O juiz precisou bater o martelo 3 vezes para restabelecer a ordem. Severino Sintra, na cadeira de réu, baixou a cabeça pela primeira vez em 72 anos de vida. A defesa de Severino Sintra tentou de tudo durante os 2 meses de julgamento. Tentaram desqualificar Mateus como testemunha. Tentaram contestar a autenticidade dos áudios. Tentaram alegar prescrição. Cada manobra falhou. Cada tentativa virou prova adicional contra Severino.
Em 10 de junho de 2026, depois de 58 dias úteis de julgamento, o juiz federal Carlos Eduardo Mendonça leu a sentença. A sala estava lotada. 480 pessoas em sala dimensionada para 300. Imprensa internacional. Delegações da família Conceição, agora liberadas do programa de proteção, ocupavam a primeira fila. Marlene, Edivaldo, Lucas, Daniel, Gabriela. Mateus, na cadeira de réu confesso, na segunda fila, olhou para trás antes do juiz começar. Viu Marlene. Marlene viu ele. Por uma fração de segundo, os olhos dela se encontraram com os dele. Marlene fez um aceno pequeno. Mateus retribuiu. Foram 4 horas e 17 minutos de sentença. Severino Sintra, 28 anos de reclusão em regime fechado, multa de 80 milhões, perda de todos os bens da Sintra Holdings, proibição perpétua de exercer atividade empresarial. Roberto Pacheco, 22 anos de reclusão, multa de 35 milhões, cassação da OAB perpétua. Os outros 12 réus, entre 10 e 18 anos cada. Mateus Vasconcelos, 4 anos em regime semiaberto, conversíveis em prestação de serviço comunitário após o primeiro ano. Multa de 800 mil reais, já paga via devolução voluntária. Suspensão da OAB por 6 anos. Determinação de que esse serviço fosse prestado obrigatoriamente em comunidades afetadas pelos casos defendidos por ele durante a carreira. Quando o juiz terminou a leitura e bateu o martelo final, a sala explodiu. Não foi tumulto, foi catarse. 480 pessoas se levantaram ao mesmo tempo. Os familiares das vítimas, quase 300 deles, começaram a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de gente que tinha esperado 17 anos para ver justiça. Marlene Conceição se ajoelhou na primeira fila. Pôs as mãos no rosto. Edivaldo agachou ao lado dela. Lucas e Daniel choravam. Gabriela, no colo da mãe, perguntou: Mãe, ganhamos? Ganhamos, filha. Ganhamos. Em outro canto da sala, Dona Cleusa, a viúva da escadaria de 2020, 64 anos agora, chorava de pé com a foto dos 4 filhos na mão. Marcelo, 26 anos agora, estudante de direito, segurava o ombro da mãe. A sentença determinava também criação de fundo de reparação às vítimas no valor de 380 milhões. Distribuição: 380 famílias do caso Beberibe receberiam 800 mil cada. As famílias dos 47 operários mortos em 2020 receberiam 1.400.000 cada. As famílias do caso Novo de Goiânia receberiam 600 mil cada. Quando os números foram lidos, Dona Cleusa encostou o rosto na bandeira da camisa do filho Marcelo. Sussurrou, todo mundo na fileira ouviu. Marcelinho, a faculdade tá paga. A da Mariana também. A do Caio. A do Felipe. Todos. Pai vai ficar feliz onde tá. Marcelo abraçou a mãe. Mateus, da cadeira de réu, olhou para Cleusa. Reconheceu. Era a mulher que ele tinha mandado o motorista não parar em 2020. Baixou a cabeça. Não conseguiu mais olhar. Severino Sintra foi escoltado para fora pela Polícia Federal. Antes de sair, virou para Mateus uma última vez. Não falou. Os olhos dele perguntavam algo. Mateus não desviou. Severino saiu. Naquela mesma noite, na Casa Conceição em Olinda, eles tinham voltado para casa 3 semanas antes. Marlene preparou uma feijoada que durou 6 horas. Convidou 13 famílias do bairro. 32 pessoas. Cada uma delas tinha perdido alguém pro mercúrio. Antes da feijoada, Edivaldo falou, de pé, no meio da sala: família. Vizinhança. Hoje foi um dia que muita gente daqui esperou muito tempo. Algumas pessoas que esperaram não conseguiram chegar. Minha mãe, Dona Severina, foi uma. Mas a justiça veio mesmo assim. Tarde, mas veio. E veio porque um homem lá em Recife virou e fez o trabalho dele do nosso lado. Eu não vou dizer o nome dele aqui hoje. Mas vocês sabem quem é. Eu queria que a gente brindasse uma vez por ele. Não porque ele é nosso amigo, porque ele cumpriu o que devia. Os 32 levantaram os copos. Brindaram em silêncio.
Gabriela ergueu o copo de suco de caju pequeno na mãozinha de 9 anos. A justiça. Todo mundo riu. Brindaram. A Penitenciária Federal de Mossoró fica no sertão do Rio Grande do Norte, 800 quilômetros de Recife. Foi para lá que Mateus foi transferido em 15 de junho de 2026. A primeira pessoa que se inscreveu para visitar foi Marlene Conceição. Ela apareceu no primeiro sábado. Tinha viajado 8 horas de ônibus de Olinda. Edivaldo veio com ela. Quando Marlene entrou na sala de visita, parou na porta. Olhou para ele. Mateus, tu tá comendo direito? Foi a primeira pergunta dela. Marlene sentou. Abriu a bolsa de palha. Tirou um saco de papel pardo. Trouxe biscoito de polvilho. Eu fiz hoje cedo. Mateus pegou o saco. Abriu. Os biscoitos estavam quentes ainda. Cheiro de polvilho misturado com manteiga com sal, daquele jeito do Nordeste. Mateus pegou um. Mordeu. E aí, no meio da sala de visita da Penitenciária Federal de Mossoró, Mateus chorou. Não foi choro de tristeza. Foi choro de reconhecimento. Aquele biscoito tinha exatamente o gosto que tinha o biscoito da mãe dele, Dona Diva. Fazia em Casa Amarela em 2003, quando ele tinha 16 anos e voltava da escola morrendo de fome. Ele tinha esquecido aquele gosto. Tinha esquecido por 23 anos. Marlene não falou nada. Esperou ele chorar. Edivaldo olhou pro lado. Quando Mateus se acalmou, Marlene falou: Mateus, eu queria te contar uma coisa. Beatriz me visitou. Tu pediu para fazer tua prestação de serviço comunitário em Olinda. Sítio Novo. Eu queria te dizer que tá certo. A casa fica aberta. Eu não vou te receber como filho, ainda. Vou te receber como gente. Edivaldo, do lado, falou pela primeira vez: Mateus. Eu também não te perdoei. Provavelmente nunca vou perdoar. Mas eu queria te dizer que eu tô tentando não te odiar mais. Não tá fácil. Mas eu tô tentando. Obrigado, Edivaldo. Não me agradece. Cumpre. Marlene veio 9 vezes durante o ano. Edivaldo veio em 4. Lucas veio uma vez sozinho, em dezembro de 2026, levando livros novos de direito para discutir com Mateus. Beatriz veio 2 vezes. Marília, a irmã caçula de Mateus e Natal, apareceu em fevereiro de 2027. Mateus não tinha falado com ela há 4 anos. Marília tinha lido jornais. Tinha decidido visitar. Ela entrou na sala de visita. Olhou ele. Os dois se olharam por 1 minuto sem falar. Aí ela falou: Mateus. Marília. A mãe estaria orgulhosa. Ele baixou a cabeça. Eu não sei se ela estaria. Ela estaria. Ela esperou tu virar essa pessoa. Ela morreu sem ver. Mas ela sabia que ia chegar. Mateus chorou. Marília chorou. Os 2 irmãos, separados por 4 anos de mágoa, choraram juntos numa sala de visita da Penitenciária Federal. Antes de sair, Marília tirou da bolsa um envelope amarelado. Carta da mãe. Pra ti. Ela escreveu em 2011, 1 ano antes de morrer. Pediu pra eu te entregar quando tu virasse o homem que ela conheceu antes. Eu guardei 16 anos. Tá na hora. Naquela noite na cela, Mateus abriu o envelope. Uma página, papel pautado, letra de mãe simples em caneta azul. Asterisco, filho meu, Mateus. Quando tu ler essa carta, eu já tô morta, asterisco asterisco em 2008, no balcão da lanchonete, tu jurou pra mim que ia ser advogado dos pobres. Eu sei que tu não tá mais cumprindo. Eu vejo, eu não te julgo, filho, mas eu queria te dizer uma coisa que talvez tu não saiba. O homem que tu jurou ser em 2008, ele ainda tá dentro de ti. Ele só tá esperando asterisco. Asterisco, às vezes a vida bate em uma pessoa muito forte e o homem antigo volta. Acidente. Doença. Perda. Quando isso acontecer contigo, porque vai acontecer, filho, sempre acontece. Lembra do balcão da lanchonete. Lembra do teu pai. Lembra de mim. E volta. Volta pra ser quem tu jurou ser. Asterisco asterisco, eu vou estar te esperando do outro lado. Tua mãe que te ama sempre, diva. Asterisco.
Mateus leu 3 vezes. A terceira vez, leu em voz alta na cela, como se ela pudesse escutar. Mateus saiu da penitenciária de Mossoró em 20 de junho de 2027, depois de cumprir um ano em regime fechado. A partir daquela data, começava a prestação de serviço comunitário, durante 12 anos. Ele voltou para Recife. Vendeu a cobertura de Boa Viagem. Comprou um apartamento simples de 60 metros quadrados em Boa Vista. E em 22 de agosto de 2027, exatamente 2 anos depois do acidente na BR-101, abriu o Instituto Conceição de Defesa Popular. A localização, um casarão alugado no Centro Histórico de Olinda, na Avenida Lúcio Bezerra. Antigo casarão colonial, 3 andares, 800 metros quadrados. A inauguração foi no domingo, dia 22. Marlene tinha cuidado de toda a organização. 220 pessoas compareceram. A comunidade do Sítio Novo. Famílias do caso Beberibe. Famílias do caso Sintra Construtora 2020. Dona Cleusa com os 4 filhos todos formados ou em formação. Marlene falou na cerimônia. Vestido florido azul, sapato preto, cabelo amarrado. Boa tarde a todos. Eu sou Marlene Conceição. Em agosto de 2025, eu tirei um homem de uma Ferrari pegando fogo numa rodovia. Eu não sabia que esse homem tinha matado a minha sogra. Eu não sabia que ele tinha matado o bebê que eu carreguei 6 meses. Eu descobri quase 2 meses depois. Quando eu descobri, eu não expulsei ele de casa. Eu também não perdoei ele. Eu fiz uma terceira coisa. Eu mandei ele voltar pro mundo dele, mas trabalhar do nosso lado. Eu mandei ele cumprir uma promessa. Hoje, 2 anos depois, esse instituto que abre as portas é a continuação dessa promessa. A nossa luta não é vingança, é reconstrução. E reconstrução é sempre coletiva. Por isso o instituto se chama Conceição. Não pelo meu sobrenome, pelo verbo. Conceição significa concepção, criação, novo começo. Hoje a gente nasce. De novo. Todos juntos. Os 200 aplaudiram em silêncio. Não foi aplauso de festa. Foi aplauso de juramento. Mateus, no fundo do palco, segurava a mão de Gabriela. Gabi, agora 10 anos, tinha vindo de uniforme escolar. Quando os aplausos pararam, Gabi puxou a mão dele. Mateus. Eu quero te mostrar uma coisa. Subiram até o primeiro andar. Gabi parou na frente da parede principal, uma parede grande, branca, recém-pintada. Na parede, em letras pretas, gravadas em placas de madeira individuais, 86 nomes. Nomes das pessoas que tinham morrido por causa dos casos defendidos por Mateus durante 15 anos de carreira. Nome por nome. Idade por idade. No topo, asterisco Severina Conceição da Mata, 73 anos, câncer por mercúrio, 2024. Asterisco. Embaixo, asterisco Pedro Conceição da Silva, nascido morto, 6 meses gestação, mercúrio, 2024 asterisco e mais 84 nomes. Mateus, eu pedi à mãe para colocar todos. Para ninguém esquecer. Para te não esquecer. Eu não vou esquecer, Gabi. Mateus se ajoelhou na frente dela. Pegou as 2 mãos pequenas dela. Gabi. Tu ainda quer ser médica? Quero. Cardiologista pediátrica. Já decidi. Eu vou pagar tua faculdade. Mateus. Eu não quero. A mãe me explicou. Vai dar com ProUni. Eu prefiro ganhar por mim. Gabi. Mas tu pode fazer outra coisa. Tu pode ser meu professor de redação. Mateus sorriu. Pegou Gabi no colo. Tá fechado, Gabi. Em dezembro de 2030, no jantar de Natal da família Conceição, aconteceu um momento que Mateus depois descreveria em diário como o dia em que eu virei gente de novo. A mesa pequena estava cheia. Edivaldo, Marlene, Lucas, 23, formado em Direito UFPE, agora coordenador adjunto do Instituto. Daniel, 22, professor recém-formado. Gabriela, 13, 8º ano. Mateus, 45, coordenador. Beatriz Fonseca, primeira vez como convidada de Natal. Marlene serviu o feijão, o arroz, o frango.
Edivaldo abençoou. Antes de comer, Mateus falou: "Posso dizer uma coisa?" "Pode, Mateus." Ele se levantou. Olhou para todos. Em 2025, eu tinha 28 milhões. Eu tinha apartamento de cobertura. Eu tinha Ferrari. Eu não tinha nada. Pausa. Hoje eu tenho um apartamento simples, um salário do instituto que dá para viver, e eu tenho, pela primeira vez na vida adulta, uma família. Eu sei que vocês não me consideram família. Eu sei. Mas para mim, vocês são. Vocês foram a primeira família que eu tive desde que minha mãe morreu em 2012. Marlene, Edivaldo. Vocês me ensinaram, durante esses anos, que perdão não é necessário para a pessoa virar gente. Que respeito é o suficiente. Que a gente pode trabalhar junto sem precisar amar. Que isso é uma coisa que existe. Eu nunca vou esquecer Dona Severina. Nunca vou esquecer o bebê Pedro. Nunca. E vocês também não vão. E é isso. A gente carrega a memória junto. A vida segue. Aí, no fim, sai algo bom. Esse instituto, essas famílias atendidas. Levantou a taça. A memória que vira justiça quando a gente trabalha junto. Todos brindaram. Gabriela, na ponta da mesa, falou: "Mateus." Eu queria adicionar uma coisa. A gente que muda. Mesmo que demore. Mesmo que pague preço. Mesmo que não receba perdão. A gente que muda. Brindaram. Mateus, naquela noite, voltou pro apartamento simples de Boa Vista às 11 da noite. Sentou no sofá pequeno. Pegou o caderno preto onde escrevia. Escreveu, hoje, dia 24 de dezembro de 2030, eu me reencontrei com um homem que eu jurei ser em 2008. Demorou 22 anos. Custou tudo que eu tinha de fora. Mas o homem voltou. Ele estava esperando. A mãe sabia, A casa da Marlene, com a feijoada dela, com o riso da Gabi, com o silêncio respeitoso do Edivaldo, com os irmãos virando profissionais, com a Beatriz aceitando ser convidada no Natal pela primeira vez, essa casa me curou. Não num único momento. Em 5 anos. Mas curou eu nunca vou ser totalmente bom. Eu fiz coisas durante 15 anos que 86 nomes na parede do instituto não esquecem. Mas eu posso ser útil, posso trabalhar. Posso construir, talvez seja isso que cura mesmo, no fim. Não é o perdão dos outros. É o trabalho honesto, dia após dia, ao lado de gente boa que aceita você por respeito mesmo sem te amar. Amor a gente não exige. Respeito a gente ganha. Eu ganhei o respeito da Marlene, do Edivaldo, do Lucas, do Daniel, da Gabi, da Beatriz, da minha irmã Marília. Da memória da minha mãe diva, é o suficiente. Mateus, fechou o caderno, apagou a luz, foi dormir. Naquele Natal, antes de dormir, Mateus pegou a pedra do rio Beberibe da estante. 5 anos depois daquela pedra ter sido colocada na mão dele por uma menina de 9 anos, ela continuou sendo a coisa mais valiosa que ele tinha. Em 2025, a pedra era acusação. Em 2030, virou testemunha. A pedra dizia, você fez. E continua fazendo. Não pare, Mateus sussurrou, baixinho, não vou parar. Em algum ponto do futuro, na parede principal do Instituto Conceição de Defesa Popular, foi adicionada uma plaquinha pequena no alto da parede dos 86 nomes. A plaquinha tinha uma única frase, não somos definidos pelo que destruímos. Somos definidos pelo que escolhemos construir depois de termos visto o estrago. Embaixo, sem assinatura. Mas todo mundo que trabalhava ali, que tinha lido o livro autobiográfico que Mateus tinha publicado em 2035, o advogado que voltou, sabia que aquela frase tinha sido escrita por ele. E todo mundo que trabalhava ali, em 2040, em 2045, em 2050, quando o Instituto Conceição já tinha 500 advogados em 13 cidades do Nordeste, sabia que aquela frase tinha sido escrita não para glorificar Mateus. Tinha sido escrita para dizer para qualquer outro,
em qualquer outra parte do Brasil, que tivesse construído uma vida no lado errado, volte. Não tarde. Mas se tardar, volte mesmo assim. A gente espera. A gente recebe. A gente trabalha junto, a reparação é possível, ela é difícil, mas é possível,